Amém, glória a Deus. Mas hoje vamos falar sobre Jesus. Como é oportuno falar sobre Jesus? Quando Jesus estava ali naquele momento, quando Jesus estava ali antes de ir para a cruz, o que ele passou, o que vem à sua mente, o que vem no seu coração, quando você ouve essas canções falando a respeito da cruz, do sacrifício, do amor, da negação, o que vem à sua mente? Quando nós começamos a acompanhar os passos de Jesus, o que ele fez até o Calvário, depois da sua ressurreição, o que passa no seu coração? Qual o sentido de tudo aquilo que ele fez? Qual foi o sentido? Qual o sentido para nós, para você, para mim? Isso tem que gerar em nós uma reflexão. Jesus reuniu somente os discípulos, ali naquela noite em que ele seria traído, naquela noite de Páscoa. Jesus reuniu os discípulos na noite que seria traído, e no dia seguinte, diante de Herodes, diante de Pilatos, seria condenado à crucificação. E ele então reúne os discípulos para comemorar a Páscoa. E esse texto que nós vamos ler se dá exatamente nesse momento. Então convido você que abra comigo lá em Marcos capítulo 14, a partir do verso 12, Marcos 14, a partir do verso 12. Marcos 14, a partir do verso 12, mesmo assentados, com toda a reverência, vamos ler o texto sagrado. A minha versão é a NVI, amém? Diz assim o texto: No primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhes os discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que ele entrar, dizei ao senhor da casa: O mestre diz: Aonde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado e preparado. Ali preparai para nós. E saindo seus discípulos, foram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, Jesus disse: Em verdade vos digo, que um de vós que come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: Sou eu? E o outro disse: Sou eu. Mas ele respondendo, disse-lhes: É um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão, e abençoou, o partiu, e deu-lhe graça, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dado graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber, novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Pai, obrigado pela tua palavra, fale conosco nesta noite, é o que te pedimos, no nome santo de Jesus.
Amém. Queridos, vamos pensar aqui alguns caminhos, vamos seguir alguns caminhos. A partir do texto lido, vamos repensar aqui algumas coisas. Eu quero chamar a sua atenção para alguns fatos importantes dessa leitura. Vamos extrair algumas questões e vamos utilizar esse texto aqui, usando a celebração da Páscoa para falar de outra Páscoa. É isso que eu quero que você guarde no coração nesta noite. Jesus estava aqui no momento da Páscoa, mas querendo falar um outro sentido da Páscoa. Aquela era a Páscoa que era comemorada pelos judeus, pela libertação que eles tiveram no Egito. Eles comemoravam todo ano, e Jesus então vai dar um novo sentido à Páscoa, falando de outra libertação, de outra escravidão em que o ser humano estava, e que então iria acontecer muita coisa, o resgate iria acontecer, a redenção desta escravidão, que era muito pior, que era muito maior, muito mais profunda, muito mais enraizada, muito mais tenebrosa, muito mais opressora do que a escravidão do Egito. Jesus aqui então estava dando um outro sentido, um sentido completamente novo, não simplesmente para a celebração, mas também para o Cordeiro, para aquele Cordeiro. Então nós podemos seguir pelo menos duas direções. Na próxima ceia, no próximo mês, vamos pensar em mais duas direções a partir desse texto, mas hoje vamos seguir pelo menos duas direções. Eu quero convidar você que olhe para o texto. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção para esse texto que nós lemos, é que o texto nos ensina que nós precisamos confiar na providência de Deus. Guarde no coração, nós precisamos confiar na providência de Deus. Vocês lembram da primeira parte que nós lemos, verso 12, 13, 14, 15? Jesus dizendo para os seus discípulos: olha, vocês vão procurar um homem, está aí no texto, e ele vai levar vocês a uma casa, a um lugar, e vocês vão perguntar aonde que o mestre pediu para que fosse arrumado. Então vocês vão para uma sala, ele vai mostrar uma sala pronta, tudo pronto. Jesus aqui estava dizendo para os discípulos, estava mostrando para os discípulos, para que eles pudessem ver aquilo que o mestre havia preparado antes, aquilo que o mestre havia feito, havia mandado preparar antes. Aqui o mestre não estava fazendo um exercício de adivinhação, nem uma espécie de captação mental de algo que ele não estava vendo, não, ele estava colocando eles a par de algo que ele havia preparado antes. Ele já havia conversado com aquele homem, ele já havia dito para aquele homem tudo aquilo que ele precisava fazer, já havia sido feito anteriormente. O que os discípulos precisavam fazer, olhando para o texto, era simplesmente se apropriar de toda a preparação anterior. E é nesse sentido que a mesma coisa acontece na nossa experiência pessoal. Nós temos um Deus, nós temos um Senhor, nós temos alguém que vai à frente, aquele que prepara tudo, aquele que arruma a sala, aquele que abre os caminhos, aquele que abre os horizontes,
aquele que aponta para nós aonde nós devemos ir, qual é o lugar, aquele que indica a melhor direção para tomarmos. Esse é o Deus da providência, esse é o nosso Deus. Nós temos um Deus, que é o Deus da providência. O Senhor Jesus, em outro contexto, lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, ele estava ali também, havia dito aos seus discípulos, que eles precisavam lembrar e entender esta providência. Olha, vocês não devem ficar ansiosos. E o que é ser ansioso? É muito mais do que preocupado. Ansioso é não conseguir dormir, ansioso é viver atemorizado, ansioso é viver com medo, ansioso é temer tudo. E ele diz: vocês não precisam ficar ansiosos por causa do que vão comer ou vestir. Eu, o Deus, cuido dos pássaros, cuido dos lírios, e não vou cuidar de vocês? Era esse mesmo Deus que está aqui e que fala para mim, fala para você, naquilo que for fundamental para a nossa vida. Deus, na sua providência, vai fazer. Nós temos que guardar isso no coração. Então, descanse na providência divina. Eu gosto de uma frase de Lutero. Ele vai falar: descanse na providência divina, mesmo que ela esteja demorando a acontecer. Descanse na providência divina. Eu quero que você olhe para essa palavra. Para mim, é para você essa palavra, a consciência de entender e de confiar na providência divina. Não é eu querer fazer aquilo a partir daquilo que eu acho que deva acontecer, mas é eu confiar que tudo que vai acontecer porque Deus está provendo. Em outras palavras, a confiança na providência de Deus não é confiar que Ele vai fazer o que queremos que Ele faça. A confiança na providência divina de Deus é quando descansamos na certeza de que aquilo que Ele sabe que é essencial para a nossa vida, isso não faltará. Isso é providência divina. Não é eu me levantar e eu não aceitar algo que acontece comigo. Não é eu me levantar e achar que tudo está a partir daquilo que eu falo ou do que eu penso. Mas é eu saber que, como filho de Deus, a providência de Deus estará estampada na minha vida. E aquilo que é de Deus vai acontecer. Mas o nosso problema é que, na maioria das vezes, a gente se preocupa e acha que é importante outras coisas que não são importantes, no ponto de vista da providência de Deus. Quando nós lemos o Salmo 23, o texto fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas muitos falam: mas falta tanta coisa para mim. Tanta coisa para mim. Como é que nada me faltará se falta tanta coisa para mim? O que o salmista está nos dizendo é que nada nos faltará a partir da providência divina. O que o salmista está nos dizendo é que quando o pastor olha, quando o pastor nos vê, ele sabe o que não pode nos faltar. Não a partir do que eu acho que não pode faltar, mas a partir da providência divina. E às vezes nós entramos em crise
e nos debatemos sem entender, e entramos em crise com Deus. Mas o bom pastor é aquele que não deixa nada faltar, a partir da sua providência, a partir da sua vontade. Então, confiar na providência de Deus é esperar que o pastor das Sagradas Escrituras não nos deixa faltar aquilo que de fato nós precisamos. Não é assim? A gente não entra em crise? Quantas vezes eu entro em crise com Deus? E Ele me entende, como te entende. Quantas vezes nós entramos em crise? E brigamos com Deus mesmo? Falamos com Deus? Ficamos um período sem conversar com Deus às vezes? Às vezes falamos, mas o coração está fechado, trancafiado. Mas o Deus da providência, confiar na providência de Deus, é saber que esse pastor que nos conduz pela mão e nos leva por esse caminho, ele sabe o que não pode faltar. Guarde isso no coração. Ele sabe o que não pode faltar, não o que você acha que não pode faltar, mas na providência dele, o que não pode faltar. Ele não vai deixar o filho aflito, ele vai entrar com providência, porque nós vivemos tempos de insegurança, vivemos receosos com um monte de coisa, mas devemos fazer a nossa parte, devemos olhar para a nossa vida com muita lucidez, fazer aquilo que está ao nosso alcance, a partir das nossas forças, dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que Deus já nos deu, todas as faculdades mentais. Nós sabemos o que é para fazer, devemos ser equilibrados, lúcidos, na administração da família, finanças, equilibrados no planejamento, em todos os sentidos. Nós sabemos. O que a Bíblia está dizendo é, às vezes fazemos a nossa parte e não é alcançado aquilo que nós esperamos, mas na providência de Deus, não é o que esperamos, mas é o que Deus quer fazer conosco. Isso muda totalmente, gente, totalmente. A gente que é pastor, a gente conversa com muitas pessoas. E muitas pessoas crentes com crise. Porque está vivendo a sua autoprovidência. E joga para Deus tudo aquilo que Deus deva fazer. Mas esquece que Ele é o Senhor de tudo. E que Ele que tem que fazer, não nós. Nós só temos que estar na disposição da plena vontade divina, e aí a providência vai acontecer. Enquanto nós não tivermos esta consciência, é crise após crise. Enquanto não aprendermos a descansar na providência divina, é crise após crise. Aí o trabalho se torna um deserto. A família, um deserto. A igreja, um deserto. O lugar que eu estou, um deserto. Tudo que eu faço, um deserto. Eu não estou na providência divina. Se eu estiver na providência divina, tudo que eu faço estará sendo balizado, permitido, encaminhado pelo Deus da providência. Isso muda totalmente. Então olha para a sua vida. O Deus que mandou aqueles discípulos a ir até o lugar, havia preparado tudo. O Deus que te deu vida, preparou tudo. O Deus que te formou, preparou tudo. O que nós precisamos fazer é estar na providência dEle. É fazer o que me cabe, porque o homem precisa fazer, sim. Se nós olharmos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver sempre o homem
Deus agia, mas deixava o homem para fazer determinadas coisas. E assim é na vida. Deus não vai chegar para a esposa e falar para ela amar o marido, se ela sabe que deve amar. Deus não vai falar com o marido para amar a esposa como Cristo amou, se ele já falou. Deus não vai mandar você no trabalho, deixar de fazer falcatrua, você sabe que não deve fazer. E assim sucessivamente. Em outras palavras, Deus já nos encaminhou em tudo. Em tudo. O que precisamos entender é que temos que lutar com as nossas forças e confiar na providência de Deus. Olha aqui para o pastor. Providência de Deus de um lado, o ser humano lutando de outro lado. É como duas asas. Um pássaro, ele consegue voar com a asa só? Sim ou não? Não consegue. Um pássaro, para voar, precisa das duas asas. É a providência de Deus e a ação do homem a partir daquilo que Deus lhe ordenou, lhe mostrou. Então nós temos que ter essa consciência. Vamos fazer o que é preciso fazer e confiarmos na providência de Deus. Então é isso que nós podemos aprender aqui nesse texto. Olha aqui para o pastor, o quarto já está mobiliado, minha gente. O quarto já está mobiliado, a casa já está pronta, o lugar já está pronto. O que precisamos é estar na providência de Deus. É andarmos sob Deus. Está tudo pronto. E por que a sua vida então está uma bagunça? Por que você vive em crise o tempo todo? Murmurando o tempo todo, se está tudo pronto? Se Deus já preparou antes. Ande na providência dEle. Ele preparou tudo. A segunda coisa e última, para a qual eu quero chamar a sua atenção, nós precisamos distinguir que existe uma grande diferença. Preste atenção no que o pastor vai dizer. Existe uma grande diferença em estar com Jesus e pertencer a Jesus. Há uma grande diferença nisso, estar com Ele e permanecer nele. Isso a gente vai ver aí no verso 12. No momento em que ele olha para os discípulos, ele vai falar: olha, um de vocês vão me negar. Está aí. Vai me trair. O texto expressa aqui que eles começaram a trocar olhares entre si. E ficaram preocupados, temerosos, desconfiados. Quem será que terá coragem de fazer isso? Se a gente fosse aqui parafrasear, quem será que terá coragem? O que nos importa nesta narrativa aqui é que os 12 estavam com Jesus naquela noite, mas nem todos os 12 eram de Jesus. Volto a repetir, os 12 estavam com Jesus naquela noite, mas nem todos os 12 eram de Jesus. E essa é uma diferença que precisa ser notada no texto, com muito cuidado, Antônio Marcos. Estar com Jesus não significa ser de Jesus. Entendeu, Leomar? Estar com Jesus não significa ser de Jesus, ser dele. Ver Jesus andando e fazendo a sua obra não significa ser dele. Observar, testemunhar os milagres e prodígios de Jesus não significa ser dele. Ouvir o que ele ensina e maravilhar-se com tudo que ele faz não significa ser dele. Dormir com ele, acordar perto dele não significa ser dele. Não significa. Estar junto com ele todos os dias não significa ser dele.
Quem está com Jesus tem esta consciência: que tipo de regra eu continuo cumprindo depois de entrar nesta religião? Mas quem é de Jesus tem esta consciência: que tipo de gente, que tipo de pessoa eu sou a partir da minha nova vida, a partir do meu encontro fidedigno com esse Jesus da cruz. A minha origem é de Jesus. Muda. Aqui há algo abissal. Muda completamente. Todos os 12 faziam isso. Todos os 12 observavam. Todos os 12 estavam experimentando, participando do dia a dia com Jesus. Eles estavam ali, mas havia um deles que estava com Jesus, mas não era de Jesus. E depois a gente vai ficar sabendo que foi Judas. Judas vendeu Jesus, entregou Jesus. Judas Iscariotes. Todos conhecem a história. Mas o que importa nesse texto aqui, irmãos, é lembrarmos que nós precisamos fazer uma avaliação criteriosa. Precisamos analisar a nossa vida, se nós estamos sendo autênticos mesmos, se nós estamos sendo sinceros conosco mesmo, e nos perguntarmos: eu estou com Jesus? Ou eu sou de Jesus? Eu estou andando para onde Ele está andando, vendo os seus milagres, cantando com Ele, comendo com Ele, dormindo e acordando perto dEle? Eu estou com Jesus? Ou eu sou de Jesus, eu pertenço a Ele? Eu obedeço a Ele, eu vivo o que Ele ensina, eu deixo que Ele me conduza e mude a minha vida como Ele quer mudar. Há uma diferença grandesca entre estar e ser. Estamos aqui agora, daqui a 1 hora estaremos em casa. Ser de Jesus, não há essa incompatibilidade geográfica. Ser de Jesus, na linguagem paulina, é viver por Ele, para Ele. E eu pergunto para você, essa é a segunda coisa que o texto nos fala. Muitos estão apenas com Jesus, mas não são de Jesus. Como o grande mestre falou: um de vocês me trairá. Me diz uma coisa, olha aqui para o pastor. Jesus está aqui. Eu creio nisso. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A partir da sua vida hoje, o que Jesus falaria de você? Da forma como você vive, da forma como você enxerga a vida, da forma como você experiencia o dia a dia, a sua trajetória profissional, familiar. O que Jesus falaria para você? Ele falaria o que ele falou para Judas: um de vocês me trairá? Olhe para você, esse texto é muito forte, Você apenas está com Jesus? Ou você é de Jesus? Você pertence a Jesus? Não é porque você vai participar da ceia aqui, que você pertence a Jesus. O exemplo está aí, Judas. Você pode participar, pode ser crente de 30, 40, 50 anos, não importa, e daí? E Jesus conhece você, me conhece. Ele sabe aonde está o nosso coração. Se está nos ritos,
na religiosidade como uma expressão coletiva, sociológica, ou se de fato tudo que você faz é uma expressão a partir do seu coração, daquilo que a sua vida já vive. Ele sabe. Então não basta apenas fazer parte de uma instituição religiosa, não basta estar na igreja de forma institucional, não basta ser batizado, não basta participar da mesa, não basta dividir o mesmo prato com ele. Judas dividia. Não basta, gente, não basta. E Jesus conhece você, me conhece. Não basta. É necessário que Ele habite em nós. Muito mais do que estar com Jesus, é ser de Jesus. Que Ele mude a nossa vida, que Ele mude a nossa consciência, que Ele possa clarear o nosso olhar, mudar os nossos caminhos. Não se contente apenas em estar com Jesus. Perguntei para um adolescente esses dias, e ele falou assim para mim: pastor, eu vou ir na igreja porque meus pais impõem. Cresceu na igreja. E aí, indo mais profundo, ele não falou com essas palavras, estou parafraseando: eu não quero servir o Deus que meus pais servem. Isso é vergonhoso. Ele não falou desse jeito, eu estou parafraseando. Ele quis dizer assim, linguagem de adolescente: então, para finalizar esse momento, você está com Jesus ou você é de Jesus? Os seus feitos, o seu pensamento, a sua vida, tudo na sua vida legitima estar com Jesus ou ser de Jesus? Me vê agora um texto lindo que nós lemos quinta-feira, Nairo, na oração dos homens. Salmos 19, o último texto. O salmista expressou, emocionado, e que nós também estejamos. Que sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Tudo. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua providência. Obrigado porque o Senhor preparou tudo. O Senhor foi e é a nossa Páscoa, nosso Redentor. Fez tudo por nós. E nós, como filhos, só temos que andar na tua santa vontade, vivendo a segurança da providência que o Senhor já fez por nós. Mas quantas vezes, Pai, erramos o caminho? Quantas vezes? Nos perdoe, Senhor, nos perdoe, nos perdoe. Quantas vezes com a nossa vida, com as nossas ações, nós estamos legitimando que estamos com o Senhor e não pertencemos ao Senhor? Quantas vezes, Pai? Quantas vezes? Quantas vezes? Nos perdoe. Quantas vezes, Pai? Foi pela tua graça, pela tua misericórdia, que o Senhor resolveu nos amar, mesmo sabendo que nós iríamos continuar pecando, continuar às vezes estando com o Senhor, continuar às vezes ansiosos do dia a dia, continuar às vezes não entendendo as demandas, mas o Senhor
nos redimiu, nos perdoou. E para o Senhor não existe passado, presente e futuro. Tu és um Deus atemporal, que nos vê, nos enxerga a partir do sacrifício do Teu Filho Jesus. Por isso nós estamos aqui, Pai, mesmo desafiados a vivermos nesta providência e não vivendo muitas vezes, mesmo sendo desafiados a vivermos literalmente para Ti, muitas vezes só estamos com Ti. Mas o Senhor nos redimiu, nos escolheu, morreu por nós. Que amor é esse, Senhor? Não conseguimos entender. Obrigado, Pai. Nós Te damos graças por esse amor. Te damos graças. Obrigado porque tudo está pronto, Pai. E que possamos todos os dias perceber a Tua providência e reconhecer que somos do Senhor, pertencemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agora você está convidado a participar desse cerimonial, desse memorial, não como Judas, mas com o coração quebrado. Talvez hoje você pecou, como eu pequei, todos nós. A semana, às vezes você falou mal de alguém, detestou alguém, participando desse momento, você estará dizendo para Deus que você quer pertencer a Ele, não simplesmente estar com Ele. Então eu te convido. Às vezes a pessoa fala assim: eu fiz alguma coisa, não vou tomar ceia. Aí que você tem que tomar ceia mesmo, para você desmascarar Satanás. Uma vez uma pessoa falou: pastor, fiquei 1 ano sem tomar ceia. Por quê? Não, porque meu coração estava ali, eu estava com vergonha de Deus. É aí que você tem que tomar. Então eu te convido a tomar, a participar. Você que já passou pelas águas batismais, já se batizou, convido você, pode se colocar de pé, mesmo sendo de outra denominação, não tem problema, mas participe dessa ceia e fale para Deus, mesmo diante das nossas incógnitas, mas Deus entende, e o que Deus quer é que você volte para o caminho dEle, que você deixe Ele ressignificar a sua vida. Não há um momento mais oportuno do que esse, de estar à mesa com Deus, com Jesus, e pensar no sangue dEle por nós, nos resgatou, o seu corpo sendo transladado por nós. Não há nada mais oportuno do que esse momento. Então faça isso com o coração aberto, contristado, dizendo para Deus da sua fraqueza, da sua limitação, muitas vezes dos seus subterfúgios, das suas interrogações. Ele entende. Esse Jesus já arrumou tudo, gente. Já preparou tudo. Vamos apropriar do que Ele fez por nós. Ande em santidade. Convido os diáconos a virem à frente. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Amém. Glória a Deus.